Graça e a paz, irmãos. Uau! Eu gostaria só de insistir novamente que todo mundo que ama Jesus aí nas galerias pedisse que cessasse todo movimento desnecessário, toda conversa paralela. Eu estava ali numa das regiões da galeria, somente quem está entrando, procurando lugar, deve se movimentar. Amém? Nós só temos compromisso agora com ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Feche seus olhos. Gostaria que você pedisse que fala: Deus, balança as minhas estruturas nessa manhã, nesse dia. Fala: Senhor, eu abro o meu coração para o teu Espírito e para a tua palavra. E nessa manhã, que a tua poderosa voz, que as impressões do teu Espírito marquem profundamente para o resto dos meus dias a minha vida, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Queridos, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em apenas duas porções da Escritura. A primeira aqui em Gênesis capítulo 37. Quem não tem Bíblia senta perto de um crente. Eu gosto disso. Amém. Capítulo 37. Na verdade, essa palavra Deus tem construído no nosso coração já por vários anos. E esses dias atrás, lá em São Paulo, pregando em Guarulhos, Deus me deu essa palavra que eu vou ministrar para vocês hoje. Eu tive a oportunidade de melhorar ela e pregar ela em alguns lugares, mas eu sabia desde o começo que o endereço era você. Então vira para o seu vizinho e fala: Pastor Marcelo está dizendo que essa palavra nessa manhã é para você, freguês. Então abre a Bíblia agora com temor e vamos ler. A palavra diz: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, e acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. E tendo José um sonho, o relatou a seus irmãos, e por isso, por causa do sonho, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Olha um outro texto, o outro que nós vamos ler nessa manhã, no capítulo 42. A partir do verso 1, presta atenção na leitura da palavra, acompanhe aí na sua Bíblia. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos.
Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Verso 6. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Lembra do sonho? Verso 7. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer a eles, e lhes falou asperamente, lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Verso 8. José reconheceu aos irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos, diga, dos sonhos, que tivera a respeito deles. E até aqui. Sabe, querido, querida, eu gostaria de falar com você nessa manhã sobre as características dos sonhos de Deus. E antes de entrar propriamente no assunto do texto que nós lemos, e te dar as características dos sonhos de Deus, eu gostaria primeiro de falar que quem não sonha virou um zumbi. Eu não sei quantos de vocês conhecem aquele jogo Resident Evil. Conhece? Moçada mais jovem toda conhece. Lá é uma cidade zumbi. Quem não sonha fez da sua vida a realidade do Resident Evil. Quem não sonha vive só fisiologia. Você sabe o que é fisiologia? É comer, beber, dormir. Desculpa se a gente vai falar algumas palavras que não é muito usual se falar de púlpito. Faz xixi, faz cocô, transpira, produz CC, porque as bactérias vão comer as células de pele morta, e aquilo vai te fazer cheirar mal. Aí você toma banho, aí você come mais, você dorme mais, você vai para a escola, você acorda outro dia, cabelo está caindo, você vai no médico, toma remédio. Aí o médico fala que é hormônio, aí o outro fala que é anemia, aí você toma remédio para anemia, aí você toma comprimido de Noripurum e continua trabalhando e vai para a escola. Aí chega um dia, você casa, você arruma uma mulher, aí vocês têm os seus filhos, aí você tem que acordar à noite porque o menino está chorando, está tossindo, aí tem tosse, você leva no médico, leva de madrugada, aí o menino cresce, você casa seu filho, paga as contas, compra uma casinha do BNH, não sei nem se existe isso mais, e aí você morre. Aí um dia chama lá pastor Naor para fazer o funeral. Era um crente tão fiel, deu tanto fruto na igreja, e agora para onde vai? Vai para debaixo da terra. Sabe, quem não sonha vai apenas andar seguindo um dia após o outro. Você vai viver uma vida apenas fisiológica, que é esse metabolismo seu. Sabe, você não vai existir, você não vai ter gosto existencial, você não vai ter realização existencial. A vida não vai ser gostosa, a vida não vai ter realidade, a vida não vai ter razão de ser. Você não vai sentir sentido para a existência. Você vai viver fisiologicamente falando. Quem não tem sonho apenas vive uma vida fisiológica. Mas sabe, a maneira de Deus tirar você desse patamar rasteiro, pequeno, terreno, natural, a maneira de Deus tirar você dessa dimensão medíocre e te levar para a dimensão dele, que é uma dimensão mais alta, é através dos sonhos. E os sonhos têm a ver com Deus te levar para o âmbito da fé, que é onde Deus se move, para o âmbito da eternidade, que é onde Deus se move, para o âmbito daquilo que é espiritual, para o âmbito de propósito para viver. Se você não encontra esses sonhos, que é a maneira de Deus tirar você desse plano para levar para o plano dele, você não achou ainda o foco, o centro, a razão principal do porquê que você veio nessa terra. Eu vou te falar, você não veio, você não entrou de gaiato no navio. Fala para o seu vizinho, você não entrou nessa existência de gaiato no navio.
Fala agora para o outro lado: você não caiu de paraquedas no planeta. Você entrou nesse planeta legalmente, via nascimento humano, por causa de um propósito divino e eterno. Sabe, presta atenção. Sinônimo de propósito divino e eterno: sonhos de Deus. Então quem não sonha, vive uma vida fisiológica. E quem encontrou o sonho, foi trazido para a dimensão da fé. Por quê? Porque o seu sonho, você não vai se cumprir, você não vai entrar nele, você não vai conquistá-lo, você não vai estabelecê-lo, você não vai manifestá-lo, a menos que Deus te leve para esse âmbito da fé. E eu gostaria então, usando o texto da vida de José no Egito, que nós lemos, eu gostaria de falar de algumas características dos sonhos de Deus na sua vida. Primeira característica: os sonhos de Deus vão vir na sua vida quando tiver tudo bagunçado e tiver muito problema, tiver uma confusão topada. Para você que está na internet, ouvindo na rádio, essa palavra é a palavra de Deus para você. Então ouça: os sonhos de Deus não vão vir quando a vida estiver organizada, tudo arrumadinho, largou a vida velha, agora é santo, 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 como nós ouvimos nessa manhã, né? Líder de célula que já multiplicou não sei quantas vezes, discipulador de não sei quantos, e, sabe, a vida organizada, a sua vida emocional em ordem, a sua vida familiar, os seus relacionamentos em ordem, profissionalmente, as dívidas pagas, né? Tá tudo assim, um mar de rosas. O sonho de Deus veio. Tira o cavalo da chuva, rapaz, porque não é assim que o sonho de Deus vai vir. Os sonhos de Deus vão vir na sua vida quando tiver tudo um caos, quando tiver tudo uma bagunça, quando tiver tudo um rolo topado. Você olha ao redor e fala: que é isso? Não bate, não tem sentido, não encaixa a minha vida nesse rolo, nessa desestrutura generalizada. E Deus vem com esses sonhos. Isso é coisa de doido. Então a primeira característica de sonhos de Deus: eles vão se manifestar na sua vida quando tudo estiver mal. Olha a vida de José. Ele era órfão de mãe, ele morava num buraco, aquilo que era currutela, né? Com todo o perdão aí dos meus antepassados, tem uma cidade aqui em Goiás chama Marzagão. E não posso falar nada, tem gente de Marzagão aqui. Marzagão é uma cidade de uns 200 anos que não desenvolveu. A minha bisavó, os meus bisavós são de lá. Fica a 30 quilômetros de Caldas Novas. Você passa de carro indo para Caldas Novas, tem um buraco lá, é lá que é Marzagão. E tem uma placa: bem-vindo, volte sempre. Se você não for esperto, você não lê as duas coisas, sabe? E assim, a vida de José, junto com esse povo aqui, era pior do que uma currutela do interior, sabe? Ele não tinha nada, aquilo ali era uma tribo nômade perdida no meio do deserto. E o pior, todos os relacionamentos familiares estavam destruídos, deteriorados. Imagina você viver num lugar em que ninguém gosta de você. Imagina você num contexto em que todo mundo só olha para você para te criticar, para jogar você para baixo, para falar palavras pesadas e desencorajadoras. Esse era o contexto desse moço. Era tudo ruim. E quando você olha a atitude do pai de José, Jacó, ele queria compensar a falta da esposa e fez do menino um garoto super protegido. Você olha as circunstâncias todas. O José era como um tipo de um gato angorá de Jacó. Sabe o gato que você põe no colo e fica fazendo cafuné? Não é muito legal você criar um rapaz desse jeito, porque ele não vai ter peito para enfrentar a vida. Então deixa eu te falar, os sonhos de Deus não vão vir quando tiver tudo certo. Os sonhos de Deus para você vão começar a se manifestar como um lampejo espiritual quando tiver tudo errado. Segunda característica dos sonhos de Deus: as situações
te conduzirão e você não terá controle delas. Eu não sei quantos já foram em São Paulo, pegaram o metrô na hora de rush. Não adianta você mexer, é melhor você entrar no meio da multidão e largar. O povo vai te levando assim para dentro ou para fora. Você não tem controle. É melhor você preparar antes de descer ou antes de entrar, porque na hora que o povo sair, eles vão te levar. Acabou. Sabe, olha para a vida de José. As circunstâncias o conduziram. Perdeu o controle. Os irmãos tentaram matá-lo, sequestraram o cara. Sabe, se tiver algum advogado aqui, você pode me ajudar. Aquela turma, se fosse hoje, era culpada de cárcere privado, sequestro e formação de quadrilha. E José foi simplesmente tirado da casa do pai dele e vendido como escravo. Qual o controle que aquele rapazinho, mais ou menos 17, 18 anos, tinha em relação a isso? Tinha controle nenhum. Segunda característica do sonho de Deus para sua vida, presta atenção. Você não vai ter controle sobre as situações, e as situações vão te levar como uma tromba d'água, e você não terá controle de nada. Uma das coisas que traz mais segurança para nós, e isso é inconsciente. Tenta pensar na sua vida agora. Nós trabalhamos o tempo todo para ter controle na nossa vida, controlar meus relacionamentos, controlar onde eu moro, ir para um lugar seguro, um lugar que eu tenho teto, um lugar que eu tenho rotina para comer todo dia. A gente casa porque, sabe, isso fala de estabilidade. Você quer ter controle sobre a sua vida financeira, saber quanto você ganha no mês, para você saber quanto você pode gastar. Nós trabalhamos para ter controle o tempo todo. Sabe como é que os sonhos de Deus vão vir? Segunda característica: você vai perder controle. Turbilhão de acontecimentos. Perdeu o pai, alguém morre, foi demitido, acontece uma catástrofe, circunstância de injustiça, traído por pessoas que você ama, enfim. Mas tem uma terceira característica: os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus vão suscitar oposição, principalmente por parte de pessoas próximas, que deveriam acreditar em você, investir em você, mas vão fazer o contrário. No caso de José, era a própria família próxima. No caso de José, era até o pai dele. O que é isso, menino? Quando ele fala o segundo sonho, você está doido? O que é isso? Tira isso da cabeça. Você não sabe o que você está falando. Mas sabe, abrindo um parênteses aqui, há dois tipos de sonho. E um tipo de sonho tem a ver com aquela coisa natural das pessoas aí fora. Eu sonho em formar na faculdade. Tá certo, tem nada errado nisso. Só que esses sonhos, eles estão muito ligados àquele primeiro padrão fisiológico. Eu quero formar na faculdade para eu ter um bom dinheiro, para eu poder comprar um carro melhor, ter uma casa boa, morar bem, ter umas férias joia, e no final da vida aposentar legal. Eu quero ter controle da minha vida. Sabe, se você tem esse tipo de sonho que é meramente fisiológico, você tem um problema, porque você não vai achar satisfação na vida. Porque quem forma na faculdade, passou 3, 4, 5 anos, aquela satisfação vai embora. Você compra um carro novo, vai durar 2, 3 meses aquela satisfação. Foi para uma casa nova, vai durar 2, 3 meses. Daqui a pouco você quer mudar essa parede aqui, aquela porta não está legal ali, esse banheiro foi mal feito, tem um vazamento na pia da cozinha, eu queria fazer um puxadinho aqui, sabe? E mais, se esses sonhos naturais, fisiológicos, se a gente for olhar isso de uma maneira bem clara, se esse é o seu sonho, na hora que ele cumpre, você pode morrer, não pode? Meu sonho é casar. Aí na hora que o pastor fala, eu vos declaro marido e mulher, aí pum, morreu. Morreu, você realizou o seu sonho, casou, morreu. Meu sonho é ter uma casa. Na hora que você entra nela, dá uma sapituba, um ataque cardíaco, você morre na porta da casa, pode morrer, você vai para o céu. O seu grande sonho realizou, você tem a sua casa. Sabe, tem uma coisa meio boba, americana, né, que todo homem, antes dos 30 anos, tem que plantar uma árvore.
escrever um livro, ter um filho, ia juntar $1 milhão. Você vai plantar fava no asfalto com esse sonho trouxa, sabe? Porque se a vida é plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro e juntar $1 milhão, é isso que é vida? Isso não é sonho não. E é interessante, olha para os sonhos no padrão de Deus, baseado no que nós acabamos de ler. O sonho de Deus não era fazer de José o homem mais bonitão da terra, dar um trono para ele ser o gostosão, para ele estar por cima, para todo mundo admirar. Nossa, que homem importante, nossa, que moda jóia agora em Tebas, no Egito. Eu quero arrumar uma sainha de faraó igual a de José. Nossa, aquele corte de cabelo, sabe? Quem manda, quem pode, quem tem dinheiro, quem está por cima, quem se deu bem. Essa é a mentalidade dos sonhos fisiológicos e medíocres. Mas qual que era a razão? Ouça, qual era a razão do sonho de Deus? A razão do sonho de Deus era salvar milhões de pessoas da morte pela fome. O sonho de Deus tinha um propósito de resgatar milhões de pessoas, mexer na história através de José, interferir na história através de José, para salvação, para resgate, para mudar a vida de milhões de pessoas que morreriam. Então veja bem, o sonho de Deus na sua vida, nessa dimensão da fé, nessa dimensão espiritual, tem o sentido de Deus usar você para interferir na história, tem o sentido de salvar e resgatar milhões de pessoas através de nós. Então o sonho de Deus vai passar por isso, de repente alguém ser famoso, de alguém ter importância, de alguém estar na visibilidade da vitrine, da mídia, de repente alguém fazer algo que se destacou. Mas não é esse o propósito, não é esse o foco do sonho. As pessoas se satisfazem com isso, ou melhor, as pessoas tentam se satisfazer com esse aspecto fisiológico do sonho. Você quer alguém que realizou mais coisas do que Michael Jackson, famoso, os fãs quase lambiam aquele cara, rico, importante, influente, tinha o que queria na vida. Mas olha que pessoa infeliz. Toda a história de Michael Jackson, você lê a figura de alguém que tem profundo conflito de valor, de identidade, de sonho, porque ele tocou aquilo que é fisiológico: fama, poder, dinheiro, visibilidade, importância, influência, admiração. Mas era profundamente infeliz. E aqui então a ótica de Deus no sonho que Ele dá, não é para fazer José importante, bonitão e estar todo dia no Jornal Nacional dando entrevista. O propósito era salvar, era resgatar, era tocar em milhões de pessoas. Eu vou te falar, os sonhos de Deus na sua vida tem o propósito de tocar, de salvar, de resgatar. E esse é o tema dessa conferência, o propósito de Deus. Então não interessa o que você faça, o que você viva, se você vai ser médico, empresário, o que você faz. A questão não é isso. A questão é como Deus vai usar você onde você está para afetar essa geração e salvar milhões. É por isso que nós estamos aqui, sabe? Para calibrar os sonhos de Deus, que Deus possa falar profundamente no seu coração e te dar sonhos, dilatar os seus sonhos, tornar mais larga a sua perspectiva existencial. Então, terceira característica: os sonhos de Deus vão suscitar ferrenha oposição. Quando eu falei para meu pai que eu ia fazer seminário, que eu ia fazer escola bíblica para ser pastor, eu percebi que o meu pai se decepcionou profundamente comigo. Sabe aquela coisa de pai e mãe querer o melhor para o filho? E eles têm uma visão natural: o melhor para o filho é ter dinheiro, uma boa profissão, tarará, tá certo. Por um lado tá certo. Mas eu percebi assim que meu pai, ele perdeu o gosto comigo.
conversava mais, era como se ele... Aliás, uma vez ele falou: nossa, você parecia tão inteligente. É isso que você escolheu? Com essa incutição sua, você vai acabar virando pastor. Deus é tão bom que a profecia dele multiplicou por 3. Nós somos 3 pastores na família. Mas sabe, vai ter oposição de gente que não acredita em você. E talvez a oposição é passiva, faz nada. Mas às vezes a oposição é ativa, vai te criticar, vai te impedir, vai gritar com você, vai bloquear, vai jogar na sua cara um bocado de coisa. 4ª característica do sonho de Deus. Como nós falamos, vai vir no meio de uma circunstância caótica. Quando você olha ao redor e quando você olha para si, 4ª característica, o sonho de Deus vai parecer totalmente improvável. Você fala: isso? O que é isso? Eu não sou capaz disso não. Onde? Não, isso não existe. Como? Eu sou improvável. Deixa eu te falar, querido, eu sou uma pessoa improvável. Quando eu ministrei sobre esse assunto numa das nossas igrejas, eu mencionei a história brilhante, maravilhosa do pastor Aloísio. E pastor Aloísio, ele vem de uma família com tanta dificuldade, né? Os pais dele se separaram, o pai dele tinha problemas sérios, difíceis, e morreu. O Aloísio ainda era adolescente. A casa onde o Aloísio morava, né? Morava com a avó, 3 irmãs, a mãe, um cachorro neurótico e um galo cego. O cachorro era neurótico porque é o seguinte: as unhas do cachorro foram crescendo e foram machucando o pé, foram enfiando na carne, e aí o cachorrinho já não andava com o pé, ele andava de cotovelo. E aí tinha dia que eu chegava lá na casa, o cachorro banava o rabinho para mim. No dia seguinte o cachorro queria me avançar. Eu falei: meu filho, resolve, você é meu amigo ou você é contra mim? Mas o cachorro e o galo, eles tinham um problema, porque o galo, quando era pintainho ainda pequeno, chegou perto lá da comida do cachorro, o cachorro deu uma mordida, furou o olho do galo. Um dos olhos ele perdeu, era cego de um olho. Como o galo cresceu e odiava o cachorro, o galo perseguia o cachorro, ia lá e bicava no cachorro. Então o quarto da Luísa era um quarto do lado de fora, com frestas na porta. Na época do inverno, que chovia mais, do verão melhor, que chovia mais, brotava, minava água no cimento. O banheiro, às vezes a gente tinha que colocar uns tijolos lá, para você passar em cima do tijolo, para não pisar na água, porque não escoava pelo ralo. E aí, sabe, quando eu olho para nós, quando eu olho para tantos homens e mulheres de Deus, quando eu olho para José, nós éramos improváveis. Se você olhar a sua vida, você é um improvável. Eu tinha tantas questões emocionais, tanto problema dentro de casa, tanta crise, tanta loucura, sabe? Sabe o que eu queria ser antes de realmente ter um compromisso com Deus? Eu pensei até em ser terrorista. Porque vocês hoje aqui, a preocupação de vocês é comprar tênis da Nike, comprar um iPod e frequentar shopping. Na nossa época, ou você ia para droga, sexo e rock and roll, virava aqueles hippie bem esquisito. E aí, eu sou a favor da legalização da maconha. Então, assim, eu sou por coisa natural. Você tem que consumir aquilo que é natural. Ou você entrava por essa linha, né, totalmente tropicália, totalmente musical, totalmente sexo, droga, LSD, rock and roll, ou você se engajava na luta pela democracia. O povo unido jamais será vencido. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Eu quero eleger o presidente do Brasil. Aí vinham os cachorros, gás lacrimogêneo. Quantas vezes eu corri de cachorro e de gás lacrimogêneo? Ou então, a terceira via, você virava crente.
e encontrava o propósito de Deus mais profundo que isso. Mas sabe, irmãos, a quarta característica é que eu olhava para mim, eu sou improvável. Muitos anos atrás, uma irmã, eu era adolescente, tinha 13, 14 anos, e ela muito usada em profecia, uma mulher muito santa. Ela estava ministrando palavras proféticas numa reunião de oração, profetizou para todo mundo. Quando chegou em mim, parou. Aí eu falei: algum problema? Por que parou? Parou por quê? Sabe, eu fiquei pensando, o que aconteceu? Será que mais essa? Agora nem Deus. Aí ela falou para mim, falou: olha, eu tô assustada. Eu tô chocada. Eu preciso conversar com você depois. Aí que eu fiquei preocupado, né? Aí ela falou depois, ela falou: olha, eu vejo promessas de Deus para a sua vida que são tão grandes que eu assustei. Ela foi compartilhar. Sabe, então quando você olha para o sonho, olha para você, é para assustar mesmo, porque é improvável. Como é que um garoto sardento, feio, magricela, perna branca, mal vestido, pobre, de origem bagunçada, com conflito de identidade, pode virar alguma coisa que presta? Como é que você, olhando para si e olhando ao seu redor, você vai ver que não é coerente a grandeza das promessas e dos sonhos com o que você vê. Você é improvável. Eu quero perguntar: quantos improváveis junto comigo e com José nós temos nessa manhã? Eu sou improvável, improvável. Mas o quinto característica é que você, diante do sonho de Deus, se sente totalmente impotente diante dos acontecimentos. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como interferir, eu não tenho como mudar, eu não tenho como tornar realidade os sonhos. Eu sou impotente em relação a tudo. Eu não sei se você já sentiu isso. Você olha para a vida do seu pai e da sua mãe, você se sente impotente para fazer alguma coisa. Você olha para a vida dos seus irmãos, você olha para a sua história, você olha para a sua realidade profissional, é pouca coisa que você faz. O que você faz não chega a alterar a história. Então você olha diante do sonho e diante da realidade, você se sente impotente, sem as ferramentas para tornar aquilo realidade. Mas o sonho de Deus tem uma sexta característica, e o negócio vai piorando. Você vai olhar para o sonho e você vai ver que você não tem os meios, não tem o treinamento, não tem o dinheiro, os recursos, não tem as oportunidades, não tem uma personalidade necessária para implementar aquilo. Você não é firme o suficiente, você não é líder suficiente, você não é claro o suficiente, você não tem segurança suficiente, você não tem nada. Mas é desse jeito mesmo que tem que ser o sonho de Deus. Sabe por quê? Porque quando acontecer, você vai ter certeza que aquilo não é seu, que é de Deus. Porque você não podia, você não tinha, você não acontecia, você não tinha posse dos meios, das ferramentas necessárias para tornar aquele sonho realidade. Por isso que a glória é de Deus e não vai ser sua. Então a sexta característica: você não tem os meios para fazer acontecer, você não tem os recursos para materializar os sonhos de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas tem uma sétima característica: as coisas na sua vida inicialmente vão piorar antes de melhorar. Fala para o seu vizinho: vai piorar muito antes de melhorar. Ora que me ora, meu filho. Fala para o seu vizinho: ora que me ora.
Então, antes de melhorar, antes de você prosperar, antes de Deus pôr recurso, antes de você ganhar aquela característica de firmeza, de liderança, de habilidade, de foco, de uma personalidade mais inteira, integral, antes de você ter as oportunidades, antes de ter o dinheiro, antes de Deus pôr a pessoa certa, no momento certo, te dar o contexto certo e você acontecer, antes disso, as coisas vão piorar muito. Depois de tudo que eu contei do pastor Aloysio, que é uma das pessoas que eu mais admiro, e não é porque eu estou aqui, não precisava dizer isso, mas que me abençoa. O Aloysio casou e comprou uma casa, juntou tudo que ele tinha, rapou cofrinho, vendeu lote, vendeu tudo que ele tinha, rapou tudo, comprou uma casa de madeira, que uma firma ia construir. Sabe o que aconteceu? A casa quitada, a firma deu calote no pastor Aloysio, ele perdeu uma casa. Na época, ele foi entrevistado pelo Jornal Nacional, porque isso não acontece, não é todo dia. Quantas pessoas você conhece que perdeu uma casa inteirinha por causa de treta, de rolo, de tumé, que gente mal intencionada dá nos outros? Não acontece todo dia, mas aconteceu com o pastor Aloysio. Então deixa eu te falar, antes das coisas melhorarem, vai piorar muito. E agora eu ouço um silêncio assim maravilhoso aqui. Olha para a vida de José. Eu lembro daquela expressão popular: pastor, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Já viu aquela outra coisa também bem jovem, né? Bem popular? Eu acho que eu joguei pedra na cruz. Eu devo ter usado o santo graal para pôr cinza de cigarro antes de ser crente. Eu devo ter pregado chiclete na mesa da Santa Ceia, porque é muita coisa ruim na minha vida. Antes de melhorar, antes dos sonhos de Deus começarem a levar você a crescer, prosperar, avançar, organizar a sua vida, ter a sua estabilidade, as coisas vão piorar. Vai ter perda, vai ter dano, vai ter sofrimento, vai ter traição, vai ter desgaste, vai ter frustração, vai ter vontade de desistir. Olha para a vida de José. Mas sabe, tem uma outra característica, os sonhos de Deus. Nona: se você trouxer os problemas para o plano pessoal e começar a procurar culpados, você vai perder a perspectiva dos sonhos de Deus. Culpado é meu pai que nunca me pôs na escola, meu pai que nunca foi firme dentro de casa. Culpado é minha mãe é mulher mole. Culpado é o Lula com aquela mão sem dedo. O culpado é o país, culpado é o pastor, culpado é você que está me olhando com essa cara aí, com esse par de olho esquisito. Sabe, se você for procurar culpado pelas suas desgraças, pelas suas misérias, pelas suas perdas, pela sua dor, você vai achar culpado. Você vai achar culpado. José podia achar culpado no pai dele, homem mole. Podia achar culpado no irmão mais velho, não fez nada para me salvar daqueles bandidos. Culpado é o Judá, culpado é o Rubens, safado, miserável. Se eu tivesse com ele aqui, eu comia o fígado dele com limão. Se ele fosse achar culpado, ele ia achar esse Potifar gordo, barrigudo, esse funcionário público mesquinho, não cuida da mulher, a mulher vem dar em cima de mim, e olha aí, eu que levo a pior e vem para a cadeia. Se você procurar culpado, ouça, você vai achar, tem culpado, só que você vai perder a perspectiva do propósito profético de Deus na sua vida. E é interessante, os irmãos de José, muito depois, diante do encontro com ele, pensaram: bom, agora ele vai vingar da gente. Qual que foi a declaração de José? Não foram vocês que me mandaram para cá. Como? Fomos nós sim. Sequestramos, praticamos cárcere privado, formação de quadrilha, contrabando de indigente.
Não foram vocês que me mandaram para cá. Deus me enviou adiante de vós, usando a maldade, usando a dor, usando os problemas, regendo a história para além de culpados e vítimas. Próxima característica dos sonhos de Deus é essa: se você for achar culpado pelos seus problemas, você vai achar, mas você vai perder o propósito. Não interessa quem te feriu, não interessa quem te traiu, não interessa quem causou dor, não interessa. Interessa que você teve essa experiência para talhar em você exatamente o que Deus quer construir. José precisava ter misericórdia daquela turba faminta, indigente. José precisava ter encargo e coração de compaixão. Ele só teria isso se ele tivesse passado por essa trilha de dor e de sofrimento, de perda, de maus tratos. Agora ele entendia, porque ele viveu na pele. Deus não vai te formar no escritório com ar-condicionado, carpete, secretária e cafezinho. Fala para o seu vizinho: não é com chá de canela. Agora fala para o outro vizinho: é com chute na canela. Ai, 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 ai. Vai ser assim. I'm so sorry. Mas tem uma outra característica, a 10ª, e eu estou acabando. Por mais que outros irmãos tenham sonhos semelhantes, tenham chamado semelhante, tenham um coração semelhante, tenham um encargo semelhante, você vai se sentir absolutamente só. Vai ter solidão que te acompanha. Sabe por quê? Porque Deus não quer que homem nenhum seja a sua coluna, a sua muleta, a sua bengala. Ou você vai para Jesus ou vai para Jesus. Então tem um senso de solidão. Tudo isso que eu faço, tudo isso que a gente faz, tudo isso que o ministério faz, que pastores aqui fazem, se você vai conversar mesmo lá com aquela pessoa, tem um sentimento de solidão. Parece que as minhas questões eu devo conversar só com Deus. Algumas vezes Deus me deu algumas palavras que tinham a ver comigo, e era coisa minha, era coisa do nosso segredo. E eu caí na besteira de conversar com alguns irmãos, e quando eu conversava, pesava o ambiente. A pessoa me olhava com a cara assim: nossa, mas é muito idiota, é muito presunçoso, tem o rei na barriga, acha que vai ser o bambambam do trelelê, do tralalá. A mesma coisa que pensavam de José. Sabe o que a turma falava para o pastor Aloysio? Você é metido demais, exibido, colorida, come a casca da ferida, come bem, come mal, come a casca do animal. Já viu isso? Coisa de adolescente. Exibida, colorida, come a casca da ferida, come bem, come mal, come a casca do animal. Metido, gostosão, bocó. Às vezes não fala para você, mas o olhar você pensa tudo isso, você acredita que isso vai acontecer mesmo? Nossa, você é muito diferente. Essa é a maneira de falar que você é um trouxa. Você é único. Você é único. Você vai sentir solidão no seu sonho. Mas a 11ª questão, 11ª característica: você não terá referências para fazer o que Deus pede que você faça. Você pode ter referência em algumas coisas, mas em outras ninguém fez antes, ninguém foi antes, ninguém está te mostrando como fazer, ninguém vai ter o mapa do caminho detalhado que você precisa. Ninguém. Nós temos uma estrutura maravilhosa de discipulado na vinha e na videira. Temos uma estrutura de discipulado que realmente acontece, que realmente funciona. Mas mesmo com esse discipulado que discipula para ensinar a fazer, no seu sonho tem muitas coisas que ninguém fez antes.
que você simplesmente não sabe, que simplesmente você se sente inseguro. Mas é isso mesmo, você tem que se sentir inseguro, porque a sua dependência tem que ser totalmente de Deus, não é de você mesmo. Mas sabe, tem mais uma característica que nós vamos terminar depois. À medida que você vê os problemas enormes, alguns aparentemente intransponíveis, você vai ver Deus descortinando que os problemas, ouça, são apenas oportunidades. Um problemão daquele de José, uma crise tão aguda como aquela, numa terra estrangeira, sem falar a língua e sem conhecer ninguém, sem ter para onde ir, vivendo mal, debaixo de suspeita de todo lado, perdeu a liberdade e virou escravo. Quer problema pior do que esse? Seu problema é café pequeno perante os problemas de José. Café pequeno, tamanho dos seus problemas perto dos problemas de José. Mas sabe, você vai descobrir que de repente as coisas vão alinhando. Oportunidade, treinamento, recurso, pessoas certas, no momento certo. Treinamento vem, o recurso vem, o dinheiro vem, Deus te dá a visão, Deus te dá a receita, as coisas acontecem, e de repente o que era um problemaço virou uma tremenda oportunidade histórica. E a última característica, penúltima aliás, você vai ser tomado por uma forte convicção, por uma forte certeza de que esse sonho vai se cumprir. Você não sabe como, você não sabe onde, você não sabe com quem, você não sabe com qual recurso, você não sabe de que maneira. E repetindo algumas coisas que nós já ouvimos no passado: eu não sei como sei, mas eu sei que sei. Você não sabe como sabe, mas você sabe que sabe. É uma certeza que não muda no seu coração, parece que é real diante de você. Irmãos, a história das 1000 igrejas, eu tenho até temor de falar isso, porque parece que a fase de aplicar fé já passou. É tão real dentro de mim, é tão certeza dentro de mim, é tão forte isso dentro de mim, que já é. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Quantos entendem essa convicção, essa certeza? Deus vai colocar isso no seu coração. Essa é outra característica dos sonhos. Mas depois das características, eu tenho 4 recomendações para você. Fala para o seu vizinho: pastor, tem 4 recomendações agora, presta atenção. Primeira recomendação: faça a coisa certa. Pode parecer básico demais, mas sabe, às vezes fazer a coisa certa é a mais difícil coisa a ser feita. Fazer a coisa certa é romper com um relacionamento que está te levando para o buraco. Fazer a coisa certa é parar com certos hábitos. Fazer a coisa certa é abrir o coração num discipulado genuíno. Fazer a coisa certa é cortar e fechar certas portas para o diabo. Você sabe o que é fazer a coisa certa. Então deixa eu te falar, José podia fazer a coisa errada, e você vê ele naquele conflito, quando ele tinha os irmãos lá debaixo do tacão dele, porque eles vieram e o sonho de mais ou menos 35 anos antes estava ali se cumprindo na frente dele, por causa de trigo. Lembra do sonho dos feixes de trigo? Os irmãos dele se reinando e ele reinando sobre o Egito. O assunto ali era trigo, e ele estava na posição, e os irmãos dele todos se inclinando diante dele. A Bíblia diz que ele se lembrou do sonho, e aí ele teve a oportunidade de fazer a coisa errada. Agora, safado desse Judá, você vai para a cadeia, indigente, miserável. Seu Rúben,
seu miserável, seu porcaria, seu irmão de meia tigela, agora você vai pagar o que você fez comigo. Eu vou te pisar feito uma barata. Eu vou fazer você pagar o que você fez por mim. Você sabe o que é fazer a coisa certa. Em relação ao seu pai, sua mãe, em relação às pessoas próximas, você sabe fazer a coisa certa e sabe qual é ela. Só que ao escolher fazer a coisa errada, saiu do trilho, perdeu o sonho. Você tem que voltar lá na posição original para fazer a coisa certa. Segunda recomendação: dê uma resposta de cada vez. Você não vai conseguir estruturar tudo de uma vez, num conto de fadas, num toque mágico. Você não vai conseguir estruturar tudo de uma vez, conquistar tudo de uma vez, fazer tudo de uma vez. Sabe? Dê uma resposta de cada vez, área por área, à medida que Deus te leva em circunstâncias novas. Fala sim ao Senhor, se dobra diante de Deus, vá sangrando, vai arrastando a perna, mas vai dar uma resposta de cada vez. Foi assim que José fez. Terceira recomendação minha: apenas siga Jesus. Está tudo escuro, siga Jesus. Tem uma tempestade enorme que te impede a visão, siga Jesus. A circunstância está te tirando de perfeita estabilidade, previsibilidade, e Ele está pedindo para você entrar num barco totalmente instável. Siga Jesus, porque é naquele barco que você vai estar no lugar mais seguro da sua vida. Se Ele mandou você pisar na água, pisa. Segue a Jesus. Você não sabe para onde está indo, você não sabe onde é que esse sonho vai dar, você não sabe como vai ser o futuro, você não tem garantia nenhuma, mas você sabe que está seguindo a Jesus, então segue. É isso que Ele quer. E a minha última recomendação: nunca, jamais, nunca volte atrás. A palavra fala: aquele que lança a mão do arado e desiste, retrocede, eu perdi a alegria, não tenho prazer nele, diz Deus. Sabe que muitas vezes em crises difíceis, em momentos muito difíceis no ministério, com muita pressão e dificuldade, a última fronteira que me manteve na rota do sonho foi o temor disso aqui, ó. Foi o temor disso aqui. Se eu voltasse atrás, Deus ia dizer de mim: não tem prazer em você. Foi a última muralha, a última fronteira. Então eu quero te falar: nunca volte atrás, jamais retroceda, nunca volte atrás. Fala para o seu vizinho: jamais volte atrás. Eu gostaria que você ficasse de pé agora e apresentasse o seu sonho existencial diante de Deus. Sabe, nós temos um coração aqui nesse dia. Presta atenção que não acabou, olha para cá. Não conversa. E para você que está ouvindo em casa, no rádio, na internet, isso é para você também. Hoje nós estamos precisando de pastor para algumas igrejas nos Estados Unidos. Não tem. Precisamos de pastor para a Bélgica. Não tem. Preciso de um casal de pastores para Gotemba, que é arredores de Tóquio, no Japão. Temos 3 células lá. Não tem. Precisamos de uma equipe para Angola. Não temos. Precisamos de suporte em tantas áreas. Não temos. Preciso de um casal de pastores para Portugal. Não temos. E aí deixa eu corrigir a minha própria fala, para você entender o que eu estou dizendo. Nós temos, só que por enquanto está na dimensão do sonho. Sabe onde está? Está aqui, ó.
ouça. Eu falava ontem, não sei se com o pastor Naoro ou com o pastor Zé Carlos, veio no meu coração, não sei, de repente o Naoro até amplia, muda isso, mas de fazer um apelo para a chamada ministerial. Nem que você seja profissional servindo num país com o alvo de ganhar almas, mas lançar um desafio de 1000 pessoas nesse evento, que queiram servir ao Senhor nas nações. 1000 pessoas que sentem que a sua história é intervir na história. Quero perguntar: quantos aqui tem um sonho de ser levantado como José, para instrumento de redenção, para instrumento de salvação, para livrar da fome, da morte, da miséria, da falta de esperança, do suicídio, das drogas, da prisão, da cegueira? Eu gostaria que você respondesse a Deus agora, enquanto o teclado toca. Apresenta os seus sonhos diante de Deus. Apresenta os seus sonhos diante de Deus. Se você se identificou com as características, com algumas dessas características, fala: eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver no patamar da fé, no patamar dos teus sonhos, na dimensão do Senhor. Me tira dessa vida meramente fisiológica, de viver apenas coisas naturais, correr atrás de sonhos que se consomem a partir de quando são conquistados. Me leva para essa dimensão divina. Pessoal da equipe de louvor, Pai de multidões, tocarei na minha geração. Pai de multidões, tocarei na minha geração. Ministra ao Senhor, feche seus olhos. Em muitas gerações eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, buscando salvação. Consolar os que choram, os cativos. É isso que nós queremos, Senhor. Anunciar tua salvação.
Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei. Suas vozes, eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Enquanto o teclado toca, põe a mão no seu peito. Senhor, o Senhor traz eternidade nessa manhã e nesse lugar. Senhor, estão aqui homens e mulheres que escreverão a história do Brasil nessa